o membro da Trindade mais desprezado. O Espírito Santo hoje é sinônimo de cair no chão, de rir, rolar, ser cachorro, visagem, revelamento e profetada. Espírito Santo é sinônimo de baderna. Culto litúrgico, ortodoxo, é gelado. Não tem, Espírito Santo não passa lá. Culto onde o pau come, sai rasteira, voadora, mortal carpado, o Espírito Santo está lá. Mas tem uma ignorância tão absurda na pessoa do Espírito Santo. Culto com o Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo é sinônimo, meu irmão, de frenesi, estereótipo. É cair no chão, é rolar, é repousar no Espírito, é cair no Espírito, é falar em línguas, é profetizar, é ter visão, é curas, é profecia, é manifestações malucas. E isso é o Espírito Santo da igreja moderna. Ser cheio do Espírito Santo é quem roda mais, quem pula mais, quem cai mais, quem profetiza mais, quem cura mais. Nós estamos equivocados. Eu vou dizer pelo menos 3 áreas onde o Espírito Santo trabalha, 3 obras pelo menos, e se sair disso aqui não tem nada de Espírito Santo. É só ler João 14, 15 e 16, gente. É só ler Romanos 8, que é um tratado do Espírito Santo. Primeiro, quando o Consolador vier, vamos ver, quando ele vier, olha o que ele vai fazer. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeira obra do Espírito, convencer do pecado, regenerar, conduzir pecadores a Cristo, convencê-los da sua iniquidade. Se você conhece um pastor que se diz cheio do Espírito Santo, se você conhece uma banda do louvor que se diz cheio do Espírito Santo, uma igreja que diz cheio do Espírito Santo, mas ela não fala sobre o pecado, não prega sobre o pecado, não ensina sobre o pecado, ela não tem nada do Espírito Santo. Primeira grande obra é convencer do pecado, regenerar, transformar. Segundo, quando ele vier, ele vos fará lembrar, vos ensinará tudo quanto tenho dito. Opa, o Espírito Santo aponta para a Escritura. E tem culto, pastores, que é tão cheio do Espírito Santo que não tem palavra. Quer dizer, o autor das Escrituras, ele impede o povo dele de ter acesso às Escrituras. O Espírito Santo aponta para a Escritura. Olha só, uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um vento veemente e impetuoso, todos foram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo dá-se que falasse. E perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo empurra a igreja para a Bíblia. O Espírito Santo traz fome da Escritura, fome de estudo bíblico, fome de leitura. Eu lembro de uma moça que estava em nossa igreja. Essa irmã conversão maravilhosa, estava no primeiro amor. Ela participou de um culto que eu preguei sobre a palavra de Deus. No outro dia ela leu 40 capítulos da Bíblia. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo. Terceira obra do Espírito Santo. Quando ele vier, me glorificará. O Espírito Santo não aponta para ele mesmo. O culto não é ao redor do Espírito Santo, o culto do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Por isso que aquele livro Bom Dia Espírito Santo é um equívoco, é uma heresia, porque ele enaltece, engrandece a pessoa do Espírito Santo, a parte de Cristo Jesus. O Espírito Santo aponta para o Salvador. Então vamos lá, o que significa isso? Aponta para a promessa do Salvador, aponta para a encarnação do Salvador, aponta para a vida do Salvador, aponta para a mensagem do Salvador, aponta para a morte do Salvador, aponta para o sepultamento do Salvador, aponta para a ressurreição do Salvador, aponta para a glorificação do Salvador e aponta para a volta do Salvador. O Espírito Santo glorifica o Filho. Logo, um homem, um pregador, por isso que Spurgeon era maravilhoso. Toda a mensagem de Spurgeon convergia na pessoa bendita de Cristo. Martin Lloyd Jones sempre exaltando Cristo. Os puritanos, John Knox escreveu um livro tremendo, a glória de Cristo, tudo é para Cristo. Vai ler o livro de Colossenses, fala da supremacia de Cristo, que coisa linda. Fala nele foram criadas, quer trono, quer principado, quer potestade, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele, para Ele. Cristo, irmão, Cristo, o poderoso exaltado.